O ministério profético na nova aliança. Esse é o tema da nossa lição durante esta semana. O tema desse dia de hoje, sexta-feira, 2 de dezembro de 2025, é Introdução por meio da palavra profética. O texto que estaremos meditando é Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Portanto, nós temos como objetivo te levar a entender que, embora dons e ministério estejam interligados, há diferenças claras entre eles, conforme aponta a palavra de Deus, e que essa distinção é essencial para a edificação saudável da igreja da nova aliança. Portanto, vejamos que a igreja de Coríntio vivia uma intensa manifestação dos dons espirituais, especificamente o falar em línguas. No entanto, o apóstolo Paulo corrige um desequilíbrio espiritual. Dons que não instruem, não edificam, nem transformam, perdem o propósito central. É neste contexto que surge a importância da palavra profética como instrumento de instrução. Portanto, clareza, direção para a igreja. Vejamos que dons que impressionam sem instruir produzem admiração, mas não maturidade espiritual. Dons que impressionam sem instruir produz admiração, mas não maturidade espiritual. E o nosso objetivo aqui é levar você ao entendimento da palavra de Deus e te pedir: ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe, seja abençoado em nome de Jesus. Me ajude a levar esta palavra. Se inscreva em nosso canal, Pastor Valdir dos Anjos, e deixa aí o seu like, comente, compartilhe. Seja um canal de bênção, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a profecia no Novo Testamento não é apenas anúncio do futuro, mas comunicação inspirada de Deus para edificação, exortação e consolação, como está escrito no capítulo 14, versículo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, de que adianta uma igreja cheia de manifestações se lhe falta entendimento espiritual e direção clara da palavra? Devemos ter a palavra como nossa direção, como nosso alicerce, como a nossa base, como a nossa regra de fé. Devemos valorizar a palavra, valorizar a ministração da palavra, valorizar o ensino da palavra, valorizar a vivência, a prática da palavra em nossa vida. Portanto, vamos ver dons e ministérios interligados, mas não são iguais. Paulo ensina, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, como está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4 e 5. Aqui aprendemos uma verdade fundamental. Deus é capacitação espiritual concedida pelo Espírito. Dom é capacitação espiritual concedida pelo Espírito. Ministério é um chamado reconhecido, amadurecido, confirmado pelo exercício contínuo desses dons. Vejamos, um líder pode manifestar dons, mas isto não o torna automaticamente um ministro estabelecido. A liderança eclesiástica precisa discernir entre manifestação ocasional
e chamado ministerial. A sociedade atual, marcada por vozes rápidas e superficiais, a igreja precisa de líderes que falem com autoridade espiritual e responsabilidade bíblica. Num tempo de tanta confusão de vozes e apresentações de dons, a gente fica meio que perdido sem saber que voz estamos ouvindo. Mas ainda há a palavra que está sendo pregada com muito zelo e autoridade e vida santificada. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos o dom de profecia versus ministério profético. O Novo Testamento deixa claro: todos devem profetizar. Como assim? No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, versículo 31. E também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 29, nem todos são profetas. O fato de alguém profetizar eventualmente não o torna necessariamente profeta. O dom de profecia é funcional e ocasional. O ministério profético é marcado pela habitualidade, pela maturidade espiritual e impacto contínuo na vida da igreja. Vejamos, a igreja deve incentivar o dom, mas discernir o ministério. A igreja deve incentivar o dom, mas discernir o ministério. Líderes precisam orientar os membros a não confiar, ou melhor, a não confundirem experiências espirituais com posição ministerial. A sociedade atual, isso protege a igreja de abusos, extremismos e descrédito público. É necessário que haja maturidade na vida do profeta. É necessário que haja relacionamento do profeta com Deus. A importância e a ordem dos dons na edificação da igreja. Paulo afirma: o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E isto está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. Ainda a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e segundo lugar profetas, e em terceiro mestres, como está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Existe uma escala de importância funcional, não de valor pessoal. Quanto mais um dom serve à coletividade, mais relevante ele se torna no dia a dia da igreja. Vejamos, os líderes, nobres, caros líderes, priorizam o ministério que instrui, edifica e alinha a igreja à palavra. Nobres pastores, dirigentes de congregação, vocês têm o poder do orar, do tempo na mão. O mestre, o professor, ele ensina, ele prega, mas toda a pregação do mestre é uma instrução, é um ensino. Todo o ensino do mestre é uma pregação. Então, pregação que não ensina, não edifica. Ensino que não esclarece, também não edifica. Portanto, é necessário que os líderes priorizam o tempo para o profeta, para o mestre, para aqueles que instruem e edificam e alinham, para aqueles que instruem, edificam e alinham a igreja na palavra. É necessário que nós damos mais tempo para que a palavra seja ministrada. É necessário que nós, como cristãos, investimos mais do nosso tempo na palavra, porque a palavra de Deus é a profecia para a nossa vida. Portanto, a profecia, quando bíblica, traz direção espiritual em tempos de crise moral, familiar e social.
A igreja se torna uma voz profética relevante para a sociedade quando fala com clareza, verdade e amor. Vejamos a habitualidade de imaturidade no exercício dos dons. Esse estudo nos mostra que o mestre é mais ligado à interpretação correta da palavra escrita. O profeta, o profeta aplica essa palavra a situações específicas, trazendo edificação, exortação e consolação. Ambos são inseparáveis. E quando maduros, tornam-se colunas espirituais, como afirma, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, em Gálatas capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Essa posição não muda a cada culto, ela é confirmada pelo tempo, pela habitualidade do exercício dos dons. Os líderes devem buscar constância espiritual, não apenas momentos de orações. Os líderes devem viver uma vida cheia do Espírito, na plenitude de Cristo, e não apenas um dia ou uma noite de oração ou de adoração. A igreja cresce saudável quando há equilíbrio entre ensino sólido e aplicação profética da palavra. A sociedade precisa ver uma igreja firme, instável espiritualmente madura. Já estamos caminhando para a conclusão. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Seja um canal de bênção, nos ajude. Mande esta palavra para alguém. A palavra profética na nova aliança não é espetáculo, mas instrumento de instrução divina. Ela aponta caminhos, corrige rumos e edifica vidas. Quando dons e ministérios são compreendidos corretamente, a igreja avança com ordem, poder e relevância espiritual. Uma igreja bem instruída pela palavra profética não é levada por ventos de doutrinas, não é levada por emoções, mas é guiada pela revelação cristocêntrica. Estamos buscando apenas manifestações espirituais ou estamos permitindo que a palavra profética nos instrua, transforme profundamente? Portanto, este momento nesta palavra nos leva a refletir que nós, como líderes e igreja, cada cristão compreenda seu papel no corpo de Cristo, buscando com zelo os melhores dons, mas exercendo-os com maturidade, amor e submissão à palavra. Assim, o ministério profético da nova aliança cumprirá o seu propósito, instruir a igreja, impactar a sociedade para a glória de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.